Jill Reinert nasceu em 1965 em Toronto, Canadá. Durante a infância, ela desenvolveu uma fascinação incomum por água. Ela passava horas brincando em lagos e rios próximos. Sua vida adulta parecia estar seguindo o roteiro perfeito. Talvez por ainda não ter percebido que sua verdadeira vocação estava a muitos metros de profundidade. Ela se formou em design de comunicação visual e fundou uma agência de publicidade bem-sucedida, com uma carreira sólida e promissora. Mas por dentro, ela se sentia vazia. Enquanto seus colegas comemoravam promoções e planejavam hipotecas, Jill passava os dias encarando telas de computador e se perguntando se era aquilo que queria para o resto da vida. Aos 27 anos, ela chegou a uma conclusão. Não estava disposta a passar décadas em um escritório esperando a vida acontecer. Em 91, sem grandes reservas financeiras e sem qualquer garantia de sucesso, Jill Reinert largou tudo. Vendeu seus pertences, se despediu da vida confortável em Toronto e comprou uma passagem só de ida para as Ilhas Caimã. Seu objetivo era claro: viver do mergulho e da fotografia subaquática. A partir daí, ela se transformaria em uma exploradora, cineasta e escritora canadense, reconhecida mundialmente como uma das maiores especialistas em mergulho em cavernas. Com mais de 8.000 horas submersa, Jill tornou-se pioneira em explorações extremas. Em 2001, ela foi convidada pelo National Geographic para liderar uma missão sem precedentes: explorar cavernas subaquáticas dentro do maior iceberg da Terra, o B15. Em março de 2000, um grande bloco de gelo se desprendeu da extremidade nordeste da plataforma de gelo Ross, na Antártida. Esse bloco foi batizado de B15 e passou a ser reconhecido como o maior iceberg já registrado em termos de área. Ele possuía aproximadamente 295 km de comprimento e 37 km de largura, totalizando uma área de cerca de 11.000 km, uma dimensão comparável à da Jamaica. Sua espessura estimada variava entre 200 e 300 metros, sendo que aproximadamente 90% de seu volume permanecia submerso, como é típico dos icebergs. Após o desprendimento, o iceberg derivou lentamente pelo mar de Ross, influenciado por correntes marítimas e padrões de vento, transformando-se no maior objeto em movimento da Terra. Jill Reinert e sua equipe pretendiam adentrar os túneis submersos deste iceberg. O objetivo era documentar pela primeira vez na história a existência e a formação de sistemas de cavernas de gelo submersas, um fenômeno totalmente desconhecido até então. A missão envolvia riscos extremos. Ninguém jamais havia mergulhado dentro de um iceberg, e não existia protocolos ou manuais de segurança para este tipo de expedição. A equipe não podia contar com ajuda externa em caso de acidente. Eles estariam isolados no remoto mar de Ross, na Antártida, além do alcance de qualquer resgate. A preparação foi meticulosa. Jill formou um time pequeno e altamente técnico, composto por ela, seu marido Paul Reinert e o cinegrafista e amigo Wes Kyles. Todos eram mergulhadores de cavernas experientes, capazes de lidar com situações de emergência complexas em ambientes extremos. Além dos perigos naturais, a missão tinha uma pressão adicional. Eles precisavam encontrar cavernas navegáveis rapidamente, antes que o iceberg sofresse alterações causadas pela maré ou pelo aquecimento, o que poderia prender ou esmagar a equipe durante os mergulhos. O desafio era enorme. Seria possível encontrar cavernas navegáveis dentro de uma massa de gelo colossal e instável? E mais ainda, seria possível sobreviver à exploração de um mundo onde até o menor erro poderia significar a morte? Para realizar a missão, Jill Reinert e sua equipe precisaram planejar uma operação com total autonomia em ambiente extremo. O grupo escolheu o navio de pesquisa Braveheart como base de apoio, uma embarcação robusta capaz de operar em mares polares por períodos prolongados. Foram embarcados equipamentos de mergulho técnico, incluindo tanques redundantes e reguladores adaptados para águas geladas, trajes secos reforçados com isolamento térmico especial projetados para resistir a temperaturas extremas, suprimentos de emergência para a tripulação, visto que qualquer acidente ou problema exigiria autossuficiência, sistemas de comunicação via satélite, embora a conexão fosse limitada e instável no mar de Ross, filmadoras subaquáticas especiais para documentar a exploração para a National Geographic. O planejamento também levou em conta o isolamento total. Qualquer falha em equipamentos ou problemas de saúde teriam que ser gerenciados internamente, a centenas de quilômetros da base mais próxima. As condições ambientais representavam uma ameaça constante. A água no entorno do iceberg estava a cerca de -2 graus, apenas 1/10 de grau acima do ponto de congelamento da água salgada.
A exposição prolongada a essas temperaturas podia causar hipotermia rápida, congelamento de extremidades, fadiga extrema em poucos minutos. Além do frio, havia o risco das correntes aquáticas. A movimentação do iceberg com as marés podia alterar a configuração interna dos túneis, prender mergulhadores ou causar colapsos estruturais. O comportamento imprevisível do iceberg, que estava em movimento, também impunha risco de desmoronamento súbito de paredes e tetos de gelo. Outro fator crítico era a baixa visibilidade. A entrada de sedimentos e o movimento da água dentro dos túneis podiam rapidamente transformar um mergulho claro em um ambiente sem visibilidade. Por todas essas razões, a expedição ao B-15 foi considerada uma das mais arriscadas operações subaquáticas já tentadas em ambiente polar. A expedição começou no porto de Wellington, Nova Zelândia, a bordo do navio Braveheart. Antes mesmo de zarpar, uma rajada de vento atingiu o navio, que colidiu com um guindaste e amassou o casco. Era um prenúncio dos desafios que viriam. O Braveheart estava carregado até o limite. Tanques adicionais de combustível, suprimentos para semanas, equipamentos de mergulho técnico, uma pequena aeronave de apoio. Tudo precisava ser amarrado com segurança para suportar os mares antárticos. A travessia era difícil. O mar aberto entre a Nova Zelândia e a Antártida apresentava ondas violentas e ventos constantes, superiores a 60 km por hora. Conforme se aproximavam do Círculo Polar Antártico, o ambiente mudava drasticamente. A temperatura despencava e a noite desaparecia. Havia luz do dia constante. A tripulação lutava para dormir e manter seus ritmos biológicos. A comunicação com bases terrestres era limitada. Eles souberam que a temporada daquele ano tinha sido a pior em décadas para a formação de gelo no Mar de Ross. O gelo marinho havia se adensado tanto que até navios quebra-gelo estavam sendo presos. O Braveheart não era um quebra-gelo. Se ficasse preso, poderia ser esmagado. Diante disso, a equipe reorganizou a estratégia. Eles abandonaram rotas alternativas e traçaram um curso direto para o B-15, mesmo sem ter confirmação exata de sua posição. O helicóptero, desmontado e guardado no convés, teve que ser remontado durante a travessia para permitir buscas aéreas por rotas mais seguras. Em determinado ponto, o navio ficou preso no gelo. A tripulação lançou botes infláveis para tentar deslocar pedaços de gelo e abriu caminhos usando o helicóptero para identificar rotas de água livre. Durante esse tempo, a tripulação precisou improvisar. Para aliviar o estresse, realizaram atividades como partidas improvisadas de futebol americano no gelo, tentando manter o moral elevado. Mas a ameaça de ficar presos definitivamente era real. Um cenário semelhante ao da tragédia do navio Endurance assombrava seus pensamentos. Finalmente, após dias de luta contra o gelo, uma mudança no vento abriu um corredor estreito. O Braveheart conseguiu escapar e seguir adiante. A poucos quilômetros do B-15, eles montaram o que chamaram de Patience Camp 2, uma área de gelo plano com uma pequena formação de cavernas no interior. A temperatura da água era de menos 2 graus, apenas 1/10 de grau acima do congelamento da água salgada. Jill e Paul utilizavam roupas secas reforçadas com múltiplas camadas térmicas, além de aquecedores alimentados por bateria no tronco para prolongar o tempo seguro de exposição. O primeiro mergulho foi realizado através de uma ampla fenda no iceberg. O impacto inicial da água gelada foi lancinante. Enquanto desciam, os mergulhadores precisavam lidar com correntes descendentes que puxavam os mergulhadores rapidamente em direção a profundidades maiores, e correntes ascendentes que podiam impulsioná-los perigosamente à superfície sem o tempo necessário para a descompressão. O procedimento padrão ao detectar uma corrente anormal era nadar perpendicularmente à direção da força para tentar escapar. No entanto, em vários momentos, Jill e Paul se viram sendo arrastados involuntariamente 20 metros além da profundidade planejada. Outro risco surgiu durante as operações de superfície. Os pedaços de gelo flutuando podiam se fechar rapidamente contra o casco do Braveheart ou contra os mergulhadores na água. Em um episódio crítico, Jill teve que mergulhar sob o gelo e nadar para o outro lado do navio para evitar ser esmagada. O primeiro mergulho em si revelou cavernas subaquáticas de gelo translúcido. As paredes refletiam tons azulados, criando uma atmosfera visual única. Era como nadar dentro de um cristal. Alguns trechos eram tão estreitos que obrigavam movimentos precisos para evitar contato com as superfícies instáveis do gelo. O tempo de mergulho era rigorosamente limitado a aproximadamente 30 a 45 minutos para evitar riscos de hipotermia. Paradas de descompressão obrigatórias eram realizadas em meio a uma água de visibilidade limitada e temperaturas extremamente baixas. Apesar do ambiente hostil, a equipe retornou à superfície com imagens impressionantes e dados valiosos.
Em uma das últimas incursões ao interior do iceberg, Jill Reinert, Poe e Wes Skiles entraram em uma vasta rede de cavernas submarinas, que se estendiam por debaixo da enorme massa de gelo. O objetivo era documentar a vida marinha e a estrutura interna do iceberg. Mas rapidamente o que era uma missão de exploração se tornou uma luta real pela sobrevivência. Logo após o mergulho começar, os sinais de instabilidade se intensificaram. A correnteza submarina causada pela combinação da maré, do derretimento do gelo e do movimento da massa do iceberg começou a se fortalecer a um ponto crítico. As criaturas do fundo do mar começaram a se dobrar e balançar como se estivessem em meio a um furacão subaquático. Jill percebeu o problema ao sentir seu corpo sendo puxado com força crescente para o interior do iceberg. Tentar nadar contra a corrente era inútil. Com técnicas de mergulho de cavernas, ela e Poe tentaram se agarrar ao fundo do iceberg, enfiando as luvas no sedimento, criando pequenas âncoras improvisadas. Cada movimento para frente era uma conquista mínima. 1 centímetro ganho contra a força da água era contado como uma vitória pessoal. Mas a correnteza não apenas puxava, ela os forçava para dentro das galerias geladas, afastando-os da entrada original. A saída pela qual haviam passado minutos antes simplesmente desapareceu, fechada pelo próprio movimento do gelo ou bloqueada pela pressão. Presos dentro do iceberg, eles estavam sozinhos. Não havia plano de resgate. Nenhuma equipe de apoio no mundo seria capaz de alcançá-los em tempo hábil. Lá dentro, a situação continuava a se deteriorar. A temperatura da água era de menos 2 graus, e cada minuto extra no mergulho aumentava o risco de hipotermia. Além disso, os tanques de ar, já planejados para um mergulho de cerca de 1 hora, começavam a atingir níveis críticos. A cada inspiração, os mergulhadores precisavam monitorar de forma obsessiva seus rebreathers, controlando níveis de oxigênio, pressão parcial e tempo seguro de exposição. Visualmente, a caverna era assustadora. Paredes de gelo azulado com tons de estalos e rangidos ecoavam em todas as direções, como se o iceberg estivesse vivo e prestes a desmoronar. Acima deles, cerca de 90 metros de gelo sólido formavam o teto da caverna, peso suficiente para esmagar qualquer um instantaneamente se houvesse um colapso. Com a correnteza impossível de vencer, Jill e Poe tomaram uma decisão: parar de lutar contra a força da água e permitir que a correnteza os levasse, esperando encontrar uma saída do outro lado. Foi um risco calculado. Eles sabiam que se o túnel terminasse em um beco sem saída ou se colapsasse, seria o fim. Eles flutuaram na corrente por vários minutos, atentos a qualquer sinal de luz ou abertura. Finalmente, vislumbraram uma tênue luminosidade azulada, a indicação de que poderiam estar se aproximando de uma saída. Com movimentos controlados, eles orientaram seus corpos para seguir o fluxo de maneira segura, evitando bater contra as paredes instáveis de gelo. A pressão do ar nos tanques atingia os limites mínimos operacionais quando finalmente emergiram em uma abertura na superfície. Cansados, gelados até os ossos e com sinais evidentes de exaustão mental, Jim e Poe conseguiram, com esforço, retornar ao pequeno bote Zodiac. Suas roupas secas, saturadas e congeladas por fora, estalavam a cada movimento. As expressões em seus rostos eram de puro choque. Olhos vermelhos, semblantes tensos e uma rigidez no corpo que não vinha apenas do frio, mas da descarga de adrenalina prolongada. A tripulação do Braveheart os ajudou a bordo em silêncio. No interior do Braveheart, todos a bordo ficaram em silêncio. Não houve comemoração. Nenhuma palavra foi dita enquanto os mergulhadores removiam seus equipamentos com as mãos trêmulas. Eles sabiam que se Jill e Poe não tivessem encontrado uma abertura no gelo a tempo, não existiria plano de resgate possível. Estariam desaparecidos sob a massa de gelo. O incidente deixou claro para todos a gravidade do que estavam enfrentando. Embora o incidente tivesse revelado o quão vulneráveis eles estavam dentro do iceberg, a necessidade de capturar imagens para o projeto da National Geographic os impelia a continuar. Jill e Poe passaram horas planejando rotas alternativas de saída, revisando sinais de mão específicos para emergências e reforçando as práticas de economia de ar e energia. Poucos dias depois, eles voltaram a mergulhar. Dessa vez, Wes Skiles não participou diretamente do mergulho. Ele permaneceu na superfície, ajudando-o no suporte e na documentação das operações. O ambiente dentro do iceberg parecia ainda mais instável. Conforme desciam pelas fissuras, Jill notou camadas distintas de gelo. Faixas brancas e porosas, camadas azuladas translúcidas e segmentos de gelo tão claros quanto vidro. Um verdadeiro registro geológico de eras glaciais diferentes. Em alguns momentos, a água parecia cheia de partículas vivas. As câmeras capturavam cenas inéditas dessas criaturas se agarrando às lentes, criando imagens fascinantes e claustrofóbicas. Apesar da maravilha visual, o perigo não diminuiu.
Durante uma travessia de um dos túneis submersos, as correntes internas aumentaram repentinamente. Jill e Paul rapidamente perceberam que nadar contra o fluxo era inviável. A única escolha sensata era se render à correnteza, permitindo que ela os carregasse em direção a uma possível saída. Essa decisão se mostrou crítica. Se tentassem resistir, poderiam consumir rapidamente suas reservas de ar e energia, colocando suas vidas em risco. Ao seguir o fluxo, ainda havia a incerteza sobre o que encontrariam: uma abertura para o mar ou um beco sem saída. Durante a deriva forçada, Jill cravou as mãos no fundo arenoso em vários momentos para controlar sua velocidade e impedir colisões violentas contra as paredes de gelo. A sensação era de completo desamparo. A corrente moldava seus movimentos, enquanto o teto azul e opaco acima os lembrava de que não havia espaço para erro. Finalmente, depois de vários minutos de tensão, avistaram uma fresta de luz azulada. Era uma abertura no gelo, parcialmente bloqueada por blocos flutuantes. Eles precisaram manobrar cuidadosamente para evitar ficarem presos entre pedaços instáveis. Após uma breve parada de segurança para descompressão, emergiram no mar aberto, aliviados, mas cientes da gravidade crescente da situação. Pouco tempo depois, enquanto a equipe descansava a bordo, um estrondo reverberou através do casco do Braveheart. Era o iceberg começando a colapsar. A tripulação correu para o convés. Diante deles, o B-15, silencioso por tanto tempo, começava a se partir em duas enormes massas. Estalos altos, semelhantes a tiros, ecoavam no ar gelado. Fissuras cresciam rapidamente pela superfície do gelo como rachaduras em um vidro quebrado. Em questão de minutos, a parte maior do iceberg se ergueu lentamente, como a proa de um navio afundando. Em seguida, despencou sobre o mar, gerando uma onda gigante e lançando pedaços de gelo para todos os lados. O Braveheart, já em movimento para escapar, foi atingido pela onda, balançando violentamente. O capitão conseguiu posicionar o navio de frente para a onda para minimizar o impacto, mas o choque ainda foi forte. Enquanto isso, a tripulação filmava o evento com o que restava de calma. Sabiam que estavam testemunhando e sobrevivendo a um dos momentos mais perigosos e dramáticos da história. A força do colapso e a violência do mar deixaram claro que a missão havia chegado ao limite do possível. Poucos dias depois, reconhecendo o aumento dos riscos e a aproximação do congelamento do mar, Jill, Paul e toda a equipe decidiram encerrar as operações. Com o iceberg B-15 colapsando de forma acelerada e o mar de Ross começando a congelar novamente com o fim do verão antártico, a equipe reconheceu que era o momento de encerrar as operações. A missão havia atingido seus principais objetivos. O retorno não foi simples. Eles realizaram os primeiros mergulhos documentados dentro de um iceberg, coletaram imagens inéditas do interior submerso do gelo, registraram espécies adaptadas a ambientes extremos, como anfípodes e colônias de esponjas, analisaram a estrutura interna de um dos maiores objetos em movimento já registrados na Terra. O retorno não foi simples. O Braveheart partiu com o casco danificado e reservas de combustível no limite. A travessia exigiu racionamento rigoroso de suprimentos e manobras cuidadosas entre placas móveis de gelo. Apesar das dificuldades, conseguiram chegar em segurança à Nova Zelândia, após dias de navegação lenta. A bordo, a atmosfera era de alívio misturado com reflexão. A expedição havia provado que, embora a tecnologia e o treinamento possam minimizar riscos, a natureza polar continua sendo uma força imprevisível e superior. Poucos dias depois da missão, as imagens e os relatos coletados foram publicados pela National Geographic, trazendo reconhecimento internacional para Jim Reinert, Paul Reinert e Wes Skiles, como pioneiros em uma das mais desafiadoras explorações subaquáticas já realizadas. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você quer ouvir mais histórias como essa em áudio, você pode acessar nossos episódios completos diretamente no Spotify. O link está na descrição do vídeo. Mais uma vez, obrigado, e espero ver você nos próximos vídeos.